Graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Obrigado, Claudinha, pelas palavras. Sérgio aí pelo apoio técnico. Acho que está um pouquinho alto, não? Ok, acho que melhorou. Irmãos, prazer revê-los. Alegria estar com vocês aqui novamente. Eu acho que tem alguns rostos que eu não conheço, né? Mas estamos nos conhecendo hoje. Eu estou feliz por estar mais uma vez aqui com vocês. Deus continue abençoando esta igreja, o ministério que os irmãos têm desenvolvido aqui. Nós estamos aí também sempre conversando de longe com o pastor Vanderlei. E vemos que ele está muito feliz aqui com os irmãos, com muitos sonhos, com muitos projetos. Sabemos também que já está no coração do pastor e da igreja, em breve, organizar essa congregação e igreja. Creio que se o Senhor já colocou no coração de vocês e dele, está no coração de Deus também, não é verdade? Então agora é trabalhar para que isso aconteça o mais breve possível, tá bom? É muito bom mesmo estar aqui com vocês, estou feliz nesta noite. Eu quero meditar na palavra de Deus com vocês, amados, no livro de Provérbios. Na verdade, nós vamos fazer a leitura aqui em Provérbios apenas para introduzir. Hoje o sermão ele tem uma característica temática, então nós vamos citar vários textos da palavra de Deus. Mas abra a sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 17, verso 24, para a gente começar. Eu queria pedir a algum irmão, por gentileza, que deixasse um copinho ou dois de água aqui, para me ajudar, senão no meio do caminho a voz acaba. Para quem não me conhece, eu não sei se quem aqui nunca tinha me visto, uma jovem aqui, né? Os outros todos já viram essa cara feia? E bom, eu era pastor da igreja mãe, para a jovem que está aqui que não me conhece, né? Nós não estamos mais lá, deixamos recentemente o ministério, mas estamos servindo a Deus ainda aí, pregando um domingo numa igreja, outro domingo em outra, às vezes congregando também numa em outra, até a gente se definir, ou o Senhor nos mostrar onde devemos ficar. Mas estamos na presença do Senhor. Todos encontraram a palavra de Deus? Provérbios 17, verso 24. Olha que texto interessante. Diz assim a palavra do Senhor: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela rica oportunidade de mais uma vez, ó Deus, estarmos reunidos com o corpo de Cristo, esta igreja local, ó Deus, para adorar ao Senhor, para edificarmos mutuamente, ó Deus, também para ouvir a Tua voz. E agora estamos nesse momento, ó Deus, em que queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite, ó Deus, edifica as nossas vidas, abençoa-nos, ó Deus, para compreender a Tua palavra, através do ensino do Teu Espírito Santo, da ministração dEle, e também com a ajuda do Teu Espírito, que possamos colocar em prática o que vamos aprender aqui, ó Pai. Peço humildemente ao Senhor que me capacite, que use a minha vida, para trazer edificação e a Tua mensagem, a Tua palavra, à igreja que aqui se reúne, ó Pai. No mais, ó Deus, continua nos abençoando, nós somos gratos pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e ainda pelo que o Senhor fará. Obrigado, ó Deus. Continua conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Onde estão os teus olhos? É a pergunta que eu quero iniciar a mensagem dessa noite. Onde estão os teus olhos? É claro que não vale responder que está no globo ocular, tá, irmãos? Também não vale responder, só para os irmãos deixarem um pouco aí o clima, né? Assim, não deixar o clima um pouco tenso. Se eu perguntar se os seus olhos estão, se eu dizer que seus olhos estão em órbita, não vai dizer que ele é um astronauta, tá? Piadinha sem graça, né? Mas aonde estão os seus olhos? Agora falando sério. Eu queria que você pensasse nessa pergunta à luz desse texto e perceba que muitas vezes, por falta de sabedoria, os nossos olhos não estão vendo o que deveriam ver, ou
olhando para o lugar que deveria olhar. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Durante uma guerra, o inimigo ele ataca por todos os lados. Na guerra mesmo, né? Ele ataca pelo ar, pela terra, pelo mar. A gente não sabe de onde o perigo vem. Só sabemos que se estamos em guerra, o perigo vem. E pode vir de qualquer lado, de qualquer direção. E nós, servos de Deus, Igreja de Jesus Cristo, também estamos numa guerra. Não uma guerra contra a carne, nem contra o sangue. Não é guerra de pessoas, uma pessoa contra a outra. Por isso, não guerreie com nenhuma outra pessoa, por motivos religiosos, querendo ofendê-la ou querendo, de repente, até mesmo agredi-la pela sua fé. Jamais, isso não. Isso não pode estar no nosso meio. A nossa batalha, ela é espiritual. E na batalha espiritual, não diferente da batalha ou da guerra, que não é, também somos atacados por todas as partes. Satanás, que é o general do exército inimigo com quem guerreamos, esse exército espiritual, ele ataca de todas as direções. Por isso temos que estar prontos para enfrentá-lo. Nós vemos na palavra de Deus que o inimigo sempre veste nas áreas que nós somos mais vulneráveis. Tem um texto aqui que eu gostaria de citar, que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 14, que diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado ou seduzido. Em algumas versões da palavra de Deus, Tiago 1,4 vai estar escrito lá, né? Nós somos atraídos pela nossa concupiscência. Outras versões pela nossa cobiça. Outras versões pelo desejo da nossa carne. Nós acabamos sendo atraídos ou arrastados, né, pelo nosso desejo, seduzidos e aí caímos. Por isso nós temos que estar sempre vigilantes. Olhos bem abertos, né? Olhos atentos e olhando para o lugar certo. A palavra de Deus também nos alerta, em 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo a quem possa devorar. Eu quero que você traga essa figura da guerra na sua mente, a guerra que os homens fazem, só para você entender um pouquinho dessa guerra espiritual, dessa batalha espiritual que nós estamos inseridos. E lembrando que, se estamos em guerra, temos que estar atentos. Trazendo essa figura à nossa mente, você vai talvez aí lembrar de algum filme, alguma coisa assim, e você pode perceber que eles sempre estão, quando estão caminhando, rastejando, sempre olhando para todos os lados. É assim que os soldados se portam, né? Olham para todos os lados, vigiam o tempo todo. Se é hora de descansar, alguém tem que ficar acordado, vigiando. Se esse por acaso dormir, né, o exército todo corre risco. Então, ou pelo menos aquele grupamento corre risco. Então, todo o tempo tem que estar alerta e vigilante. E nas batalhas mais antigas, não as modernas, nas guerras mais antigas, as medievais, nós tínhamos uma figura muito interessante que era a armadura. E na armadura, sempre quando o exército oponente observava o seu oponente, geralmente alguém, às vezes até o general, ou algum líder, observava com muita atenção como era a armadura do exército oponente. Os irmãos sabem por que eles observavam com cuidado a armadura do exército oponente? Pelo seguinte motivo, meus queridos: porque sempre há alguma parte da armadura que é vulnerável. Sempre há. Então ele observava para ver qual área da armadura era vulnerável. O que isso quer dizer? Aonde estava o ponto fraco do exército oponente. E aí então, descobrindo o líder daquele exército, onde era o ponto fraco, a parte vulnerável, o que ele fazia então? Antes até mesmo de mandar a sua infantaria atacar. Geralmente entrava em cena os arqueiros, né? Os arqueiros estão à distância e eles então atiravam contra o exército oponente. E aí o líder, o general, o capitão, não sei qual a patente aqui, estaria à frente disso, diria então: mirem na parte tal da armadura, mirem entre o pescoço e o ombro, mirem entre o braço e o tronco, mirem na linha de cintura. Por quê? Aquele líder observava qual era a parte vulnerável, para que
pudesse atingir o exército adversário no ponto fraco. Irmãos, toda essa figura do exército medieval, como também dos exércitos contemporâneos, elas são bem reais no mundo espiritual. Nós acabamos de ler aqui que o nosso inimigo anda ao nosso redor, procurando a quem tragar. E é assim mesmo que o inimigo faz. Ele tenta lançar os seus dardos inflamados, nós podemos ler isso no livro de Efésios, com o propósito de nos atingir e nos derrubar. E aonde que o inimigo lança os seus dardos inflamados em nós? Assim como os exércitos medievais e também os exércitos contemporâneos, ele vai olhar aonde é o seu ponto fraco e vai lançar ali o seu dardo, ou a sua lança, né? Ou a sua flecha. Ele vai mirar em você onde você é mais fraco e vai tentar te derrubar. Irmãos, uma das áreas do ser humano onde a gente encontra mais fraqueza são os nossos olhos. Nós temos os olhos como um dos pontos mais fracos. Por quê? Porque aquilo que nossos olhos veem pode nos seduzir. Então o que o nosso inimigo faz? Ele lança diante dos nossos olhos armadilhas que podem nos derrubar. Por isso que nós vamos refletir nesse tema hoje. Onde estão os nossos olhos? Para onde nós estamos olhando? Nós precisamos então, vigilantes, tomar esse cuidado de observar o que os nossos olhos estão olhando. Pense ainda comigo, um pescador, outra figura aqui para a gente entender melhor isso. O pescador, quando ele vai pescar, ele joga uma isca bonita na frente do peixe. E o peixe, coitado, não sabe o que tem atrás daquela isca bonita, né? Geralmente, aí no caso do peixe, além de repente ser algo, aquela coisa coloridinha que atrai os seus olhos, às vezes também tem algo que para sua boca, né, para o seu paladar. Então, ele vai na direção daquela isca, sem se atentar que por trás dela pode ter uma armadilha, né? Então ele vai atraído pelo olhar, talvez pelo movimento da isca na água, do anzol na água, e também pelo aquele alimento, ele vai e belisca. Quando ele belisca, todos nós sabemos que tem ali um anzol, é a armadilha. Olha a estratégia aí, né? Colocar algo para atrair e assim colocar a armadilha e fisgar. Então aquele peixe ali, com isso é fisgado. Assim também o nosso inimigo age. Coloca diante de nós coisas que nos atraem, coisas que nos seduzem, coisas que vão trazer algo para o meu corpo agradável. Essa é a ideia daquele versículo que fala de concupiscência, desejo da carne, ou o nosso desejo, ou o nosso mau desejo. Nós desejamos geralmente aquilo que vai dar algum prazer para o nosso corpo, algo que realmente nos agrada. E é assim que o inimigo faz, ele lança diante de nós coisas que nos agradam, só que por trás dessas coisas que nos agradam, tem um anzol. E você então pode ser fisgado ali e ser tirado da onde você está, da presença de Deus, no caso o peixe do mar, do rio, do lago, e aí então você está destinado, nesse caso, a perder a sua vida. Satanás sempre joga na frente dos nossos olhos uma isca, coisas que chamam a nossa atenção, coisas como revistas pornográficas, filmes eróticos, sites pornográficos, mulheres formosas, homens atraentes. Não é só o homem aqui, né? Eu citei alguns exemplos que tentam o homem, mas também tem os que tentam a mulher. Roupas atraentes, sapatos. É ou não é? Isso tenta ou não? Ah, mas que mal tem, pastor, em comprar sapatos, né? Tem algum mal sim, né? Porque às vezes você está gastando além do que você pode, comprando tantos sapatos, né? Ou tantas roupas. Tudo para nos fisgar e nos destruir. Um simples pequeno ato de olhar pode nos levar a tropeçar.
O olho observa aquilo que lhe agrada, levando a mente a cobiçar, a ter um desejo intenso, que sempre nos desvia de Deus. Eu quero mostrar para vocês agora, rapidamente, na Bíblia, 3 exemplos de 3 personagens que foram fisgados, que foram vulneráveis e acabaram caindo por causa dos olhos. E à luz desses personagens, irmãos, aplique na sua vida para você entender o que está lhe fazendo vulnerável e com risco diante do nosso inimigo. Se você quiser abrir, nós vamos ver o primeiro personagem agora, lá em Gênesis 3:6. Eu vou aqui citar o texto, tá? Então, não vou ler exatamente como está aí, só vou citar algumas partes, mas se você quiser olhar na íntegra, é Gênesis 3, verso 23. Aliás, o verso 6 e também o 23, tá? Eu vou citar aqui 2 pequenos trechos desse versículo. E aí nós temos um personagem muito conhecido, né? Os irmãos sabem de quem estou falando aí. Quem é essa pessoa? Eva. Os 2 textos que nós vamos mencionar são os que estão relacionados no verso 6. E o 23 já mostra aí o desfecho, né, do que aconteceu. Mas olhando aí o verso 6, você vai ver aí o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou-lhe do fruto e comeu. Aqui tem alguns textinhos que eu pulei para resumir. Qual foi o resultado desse olhar? Foi a queda da mulher e do homem. E assim o pecado entrou no mundo, e logo veio o castigo que está lá em Gênesis 3:23. O Senhor, por isso, os lançou para fora do jardim. Fora do jardim do Éden. Foram expulsos daquele local. Irmãos queridos, que interessante olhar para essa personagem chamada Eva agora, né? Eu costumava dizer 2 coisas, né? A respeito das áreas que nós mais temos dificuldade. Eu costumava dizer que o homem, ele peca mais com os olhos. Não sei se os homens concordam com essa afirmação. Mas, via de regra, isso é bem comum. O homem tem mais dificuldade com o olhar do que as mulheres. Porém, as irmãs, né, também tem uma área onde encontram muita dificuldade. Você pode achar até que eu estou brincando, mas é uma constatação, é uma realidade. As mulheres têm mais dificuldade com a língua. Claudinha falou que não. Mas interessante que talvez isso seja uma coisa mais do nosso tempo, não sei, mas no texto que nós acabamos de ler, a situação é o contrário. Ela é o contrário. Na verdade, aqui, a mulher não pecou com a língua primeiramente, ela pecou primeiro pelo olhar. Ela viu aquele fruto, né, achou o quê? Agradável aos olhos. Vendo, achou agradável aos seus olhos. Tomou do fruto e comeu. E o seu olhar levou ela a pecar e também influenciou, né, o seu marido Adão a pecar também. Veja que como a coisa está interessante aqui em Gênesis 3, porque aí também o homem, além de pecar comendo, ele continuou pecando depois. Agora, por isso que eu digo que aqui se inverteu no início da história da humanidade, né? A mulher inicialmente pecou com os olhos. O homem pecou depois também na fala, né? Porque quando ele é advertido por Deus a respeito do pecado, ele mente, dizendo que ele pecou por causa da mulher que Deus tinha dado a ele. Jogou a culpa na mulher. Olha aí o homem pecando através da fala, né? Ele já havia pecado por ter comido, mas continuou pecando quando mentiu e jogou a culpa na mulher. Queridos, pensamentos divergentes à parte, sim, isso é muito comum, né? Hoje o homem peca mais com os olhos e acontece muito também da mulher pecar
com a língua, mas não quer dizer também que não acontece o contrário. As mulheres também pecam com os olhos, como nós vimos aqui no texto, e o homem também peca muitas vezes com a língua, né? Existe até uma coisa preconceituosa aí, né? Diz que homem fofoqueiro ou mentiroso é pior do que mulher fofoqueira, né? Nada disso, tudo é pecado, né? Mas o fato é que a gente peca tanto com os olhos como com a boca, tanto homem quanto mulher. Talvez temos mais dificuldades um ou outro com um dos nossos órgãos ou outro, né? Mas que lição nós podemos aprender aqui com esse episódio? Atender o desejo dos nossos olhos, tá? Porque depois Eva também mostrou, né? Para Adão, que era maravilhoso, e ele caiu aqui, pisou no tomate também. Então, o desejo dos nossos olhos pode nos levar a consequências catastróficas, inclusive prejudicando a quem amamos, ou até outras pessoas que não têm nada a ver com a situação. O que eu quero dizer com isso? Eva, então, inicialmente ali, comete o pecado com os olhos, e o seu pecado leva outra pessoa a pecar também, influencia Adão a pecar, então prejudica a quem amamos, foi o caso aqui, e até outras pessoas que não estavam aqui nesse contexto, são atingidas muitas vezes pelos nossos erros. Por causa disso, nós temos como herança já nascer pecadores. Até hoje, somos pecadores como herança do que aconteceu aqui. Então, o pecado passou para toda a humanidade a partir desse momento. Olha só, coisa terrível. Por causa de um olhar, a pessoa a quem amamos pode cair também, e também podemos levar um número imensurável de pessoas também à queda. E foi o que aconteceu aqui. Portanto, assim como Eva, aqui Eva falhou nesse aspecto, então nós precisamos estar atentos, porque o nosso pecado, com o nosso olhar, pode levar à nossa destruição, como também a destruição da nossa família, como também a destruição de quem amamos, da nossa igreja, enfim, tudo por causa de um olhar. Tome cuidado para onde você olha. O seu olhar pode te destruir, pode te derrubar, pode te levar à ruína, pode destruir a sua família, seu casamento, a igreja. Não é incomum, irmãos, nós vemos aí famílias sendo desfeitas porque alguém olhou para o sexo oposto e que não era seu cônjuge, se deixou seduzir pelo olhar e aí então caiu numa traição. Se não houver perdão aí, arrependimento e perdão, um casamento pode acabar. Se tem filhos, uma família pode ser destruída. Se essa pessoa é de uma igreja, pode acabar com essa igreja, porque as pessoas se escandalizam e vão embora. É o que comumente acontece. Se for um líder, então, aí a desgraça está feita. Né? Pensou? Pastor de sua igreja cair num erro como esse? Eu sei que alguns vão falar, não, mas eu não vou deixar Jesus nem a igreja. Mas isso é só discurso, irmão. Quando o líder de nossa igreja cai, nós não devemos estar olhando para o líder também, temos que olhar para Jesus. Mas infelizmente, se o líder espiritual da igreja cai, quase toda a igreja cai junto. Poxa, eu confiava nele, achava que ele tão sério, e o cara caiu. Não tem ninguém sério nesse mundo mesmo. Geralmente é a conclusão que a gente chega. Vou largar tudo porque as pessoas não são sérias. A verdade é, irmãos, que todos nós estamos sujeitos, líderes, não líderes, homens, mulheres, a cair no pecado através do olhar, destruir quem amamos, nossa família, nossa igreja, nossa comunidade, enfim. Então tome cuidado. Não deixe coisas que são agradáveis aos teus olhos te seduzir, assim como fez com Eva. Mas tem o segundo personagem. Nós vamos até que horas aqui? 20 horas? Ok. Tem o segundo personagem que eu quero mencionar aqui, que é um outro bem conhecido, pelo menos acho que de uns irmãos aí mais estudiosos da palavra, ou de mais tempo de vida cristã, já ouviram falar dele.
é um homem chamado Acã. Quem já ouviu falar de Acã? Quem nunca ouviu falar de Acã? Tem alguns que não conhecem, ok? Acã, o que aconteceu com esse homem? Lá em Josué, se você depois quiser se aprofundar, Josué, capítulo 7, verso 21 até o 25, nós estamos aqui, o exército de Israel está caminhando, né, rumo a Canaã, liderados por Josué, e por onde tem passado o exército do povo de Deus está obtendo vitórias, né? Está avançando, está conquistando e avançando. Só que eles chegam diante de uma cidade chamada Ai, e um pouquinho antes de chegar diante de Ai, que era uma cidade pequena que seria facilmente derrotada pelo exército de Israel, acontece uma situação aqui. O Senhor já havia advertido que os povos derrotados não era para se pegar nada, né? Era para lançar tudo no fogo e destruir, não era para trazer nada para sua casa. Mas tem um personagem aqui no meio dessa história chamado Acã. Ali no verso 21 até o 25 você vai ver aí esse personagem aparecer. Eu só vou citar aqui algumas coisas que ele falou. Ele disse o seguinte: quando vi uma boa capa, uma boa barra de ouro, cobicei-os e tomei-os. Havia a ordem de Deus para não pegar nada, mas esse homem trouxe para sua casa essas coisas: a capa, a barra de ouro, cobiçou, trouxe para dentro do seu lar, mas ninguém sabia. Ele pegou os despojos então do exército inimigo, que eram para ser destruídos, e trouxe para dentro da sua casa. Olha os olhos aí novamente, né? Olhou, se sentiu tentado, a capa era bonita, né? Então trouxe para dentro da sua casa. O que aconteceu aqui no desfecho dessa história, né? O exército então de Israel, ele ia então atacar a cidade de Ai, e aí diante daquele pecado que estava escondido, então havia um pecado cometido pelo olhar que estava escondido, cometido através do olhar, né? O Josué não sabia, o exército não sabia. Então foram atacar a cidade de Ai. E aí, logo veio o castigo de Deus sobre todo o exército por causa do pecado que estava escondido, que havia sido cometido por causa do olhar de Acã. E aí então, o que aconteceu? O exército atacou Ai, mas foi derrotado pelaquela cidadezinha michuruca, que não tinha nem homens o suficiente para lutar. Inclusive, até desdenhando, o exército de Israel mandou poucos homens para aquela batalha, mas um número suficiente para vencer. Mas eles foram derrotados. Eles perderam essa batalha aqui. E por que perderam? Porque havia algo proibido por Deus no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. Então, o resultado desse olhar foi a derrota de Josué e do povo de Israel pelo povo da pequena cidade de Ai. Bom, irmãos, como já se não fosse trágico eles perderem essa pequena batalha, depois se descobre que Acã tinha escondido essas coisas, ele confessa, foi o texto que nós lemos aqui, viu a boa capa, a barra de ouro, cobiçou e trouxe para dentro da sua casa. Ele está confessando aqui o pecado, mas não houve misericórdia em relação a essa situação. Ou o que houve aqui foi pena de morte. Toda a família de Acã e ele foram apedrejados e morreram. Morreram, infelizmente. Essa foi a consequência. Então, certos erros que cometemos com os nossos olhares pode nos levar a uma condenação que nós de fato não queremos, a uma situação que de fato nós não queremos. Nós sabemos que tomar posse de algo que não é nosso é roubo, né? Nós sabemos que olhar para algo que não nos pertence, e mesmo que você não chegou a pegar, isso também é muito sério. Olhar com a inveja, né? Olhar com desejo, olhar com a vontade de ter aquilo para você, né? Só isso já pode lhe causar a ruína. Quanto mais tomar posse, aí a desgraça está feita.
Nós sabemos, irmãos, que não são poucos os casos de homens e mulheres que se envolveram com pessoas que eram cônjuges de alguém barra pesada, ou até nem eram barra pesada, às vezes eram até pessoas da lei, né? Mas tinham acesso a uma arma, ou não, né? Foram atrás de uma faca, até pessoa idônea, mas quando percebe que fulano ou Beltrana olhou para o que era seu, quando percebeu isso, foi lá e cometeu homicídio. Assassinou aquela pessoa que simplesmente olhou. Se envolver, então, misericórdia, né? Nós sabemos, nós vemos na mídia sempre, né? Ele estava olhando, o cara viu que estava olhando, foi lá, tirou satisfação, o clima esquentou, perdeu a cabeça, matou. Acontece ou não? Onde começou esse erro? Pelo olhar. Olhou para o sexo oposto, olhou para o bem da pessoa, e pegou, né? E aí então, pegou, bem que não é seu, roubou, né? E a gente sabe como que é, como que muitas pessoas fazem por aí, infelizmente. É justiça com as próprias mãos, acontece muito, né? Roubou o carro, roubou alguma coisa preciosa, a pessoa vai lá e mata. Às vezes, não só quando essa pessoa é da pesada, mas às vezes até uma pessoa de bem, perde a cabeça e mata. E aí vai ter que responder, ou vai ficar... Primeiro, quem pecou morreu, e o outro que fez essa situação vai ter que responder, podendo ficar preso aí por muito tempo. Dependendo do país que ele está, pode até ter a mesma consequência que Acã teve. Ir para a pena de morte. Indo para a pena de morte ou não, irmãos, resumindo, o pecado leva à desgraça, à destruição. E, em última instância, leva à morte, a morte espiritual. Os irmãos sabem disso. Então, seja feliz com o que Deus te deu. Amém? Não olhe para as coisas dos outros, não deseje, não cobice, não se sinta tentado. Se por acaso esse sentimento passou, desvia o olhar e pede ajuda de Deus. Senhor, eu estou olhando para o que não é meu, me ajuda. Porque eu sei que se eu ficar olhando, eu posso, além de já ter pecado com a mente, eu posso ir além disso e trazer desgraça para a minha vida, para a minha família. Então, meus queridos, não olhe para nada que não é seu. Tá? Só olhe para o que não é seu, se for um bom exemplo para você, também crescer. Mas com o desejo de ter para você por inveja, tire isso da sua vida em nome de Jesus. Amém? O castigo aqui parece um castigo severo demais, mas Deus estava ensinando que o pecado no meio do povo de Deus é uma abominação aos seus olhos. Isso aqui é importante a gente também destacar, porque às vezes no meio da igreja tem gente que cometeu algum pecado através dos olhos, né? Já pecou com o pensamento nesse caso, mas de repente até efetivou também em ação o ato pecaminoso, mas está escondendo. Ninguém na igreja sabe, o cônjuge não sabe, a família não sabe, mas está pecando. E está na igreja, é membro da igreja, e ninguém sabe. De repente isso a gente não consegue entender porque a igreja não vai. O pastor ora, os irmãos se dedicam, né, trabalham, buscam, e a igreja não vai. Vai para a batalha e perde, tenta uma coisa, falha, começa outra, não dá certo, faz um projeto, vai por água abaixo. E por quê? Pecado escondido no meio do povo de Deus. Pecado não confessado, pecado não arrependido, e a pessoa vai escondendo. Uma hora vem à tona, né? Uma hora vem à tona e pode fazer um mal terrível. Tome cuidado. Tome cuidado. Se você está escondendo seu pecado, você sabe que de Deus não esconde, né? Do pastor, dos irmãos da igreja esconde, mas de Deus jamais. E também não há nada oculto que não será revelado. Uma hora aparece. Né? Você vai se sentir envergonhado, além de estar talvez correndo um grande risco para a sua vida mesmo, como também para os que você ama. Só para fechar essa parte aqui, eu não sei o que passa na cabeça de algumas pessoas, né? Mas a gente toma conhecimento às vezes de pessoas que trabalham em algumas áreas, principalmente em áreas que você mexe com dinheiro, e
que de alguma forma começa a colocar a mão no que não é seu, né? Eu vi um caso assim, jamais aqui vou citar o nome, nem o local, nem a pessoa, né? Eu tomei conhecimento de um caso assim uma vez, uma pessoa que era de uma igreja, e essa pessoa, ela infelizmente furtava, né, no seu local de trabalho. Não sei se chegou a furtar dinheiro, mas furtava objetos, alguma coisa ali lá furtada. E aí a empresa descobriu, irmãos, e uma pessoa, essa pessoa era uma pessoa casada, tinha filho, tinha sua casa, pessoa que você olhava assim, normal, membro da igreja, tudo lindo, maravilhoso, mas ela furtava. O que aconteceu? Isso veio à tona, a empresa descobriu, a empresa tem câmera, né? Tem também alguém que pode pegar no flash. O que aconteceu? Essa moça foi processada pela empresa, né, por furto. Se eu não me engano, foi condenada. E além de tudo isso, né, ainda acabou causando a separação do seu marido, ficou longe do filho, enfim. Uma situação muito séria. Depois até se descobriu que havia um transtorno também de ordem mental nessa pessoa, né? Porque o furto não aconteceu só no trabalho, mas acontecia em outros locais, até no ambiente da igreja acontecia o furto. E aí, então, irmãos, olha só, né? O desfecho de olhar e tomar posse daquilo que não é seu. Então, até no meio da igreja tem gente assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ir aqui para o último personagem, são 3 que eu quero citar. E eu acho que esse talvez seja o que os irmãos mais vão lembrar, assim, que viveu uma situação como essa, de cair através dos olhos. E o nome dele é Davi. Davi, infelizmente, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Infelizmente, por isso não. Ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque depois se arrependeu desse pecado, tentou consertar o máximo do que pôde, não pôde consertar tudo, mas ele se arrependeu, pediu perdão. E porque pediu perdão, arrependeu e pediu perdão, foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas, antes disso, ele caiu, né? Os irmãos sabem. 2 Samuel 11, de 1 a 5 e 12 a 14, conta aí essa história. Eu vou citar aqui um trechinho do texto bíblico. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Olha aí. Ela era muito formosa. E ele acabou se deitando com ela. Detalhe. Essa mulher era casada. E era casada com o general do exército de Davi. Davi olhou, viu a sua formosura, não resistiu, né? E aí então, seduzido, não que a mulher o seduziu, né? Mas eu também não quero inocentar aqui Batseba não, porque se ela estava tomando banho num lugar onde todo mundo podia ver, né? Onde o rei podia ver, eu creio também que ela também tem culpa aqui, né? Geralmente quando acontecem essas coisas, a gente não pode colocar a culpa em um só, né? Não sei que seja algo forçado, mas quando acontece uma traição, quando você... É culpa dos dois. A culpa é dos dois, não é só de um. Claro que nós estamos aqui abrindo exceção no caso de algo forçado, por exemplo, um estupro, né? Aí não é esse caso. Mas, no caso aqui não. Ele olhou, ela estava tomando banho no lugar onde ele podia ver, desejou, tomou para si, se deitou com ela, teve relações com ela. E aí então, a desgraça sobreveio na vida de Davi e da sua família. Os irmãos sabem o resto da história, mas só para relembrar, por causa desse olhar cobiçoso de Davi, houve adultério e também houve o homicídio de Urias. Urias era o marido de Batseba. E Urias, então, era general do exército de Davi. O que Davi faz, então? Além de ter cometido o adultério, ele coloca Urias na frente do exército, na batalha. Quem vai na frente do exército são os que morrem primeiro, né? E foi isso que Davi fez. Colocou esse homem à frente do exército. Na frente, né? Não é à frente. A frente é sentido de liderança, mas ele colocou na linha de frente. Então não teve jeito. Na linha de frente são os que já estão indo para normalmente se sacrificar mesmo. Urias, obedecendo ao seu rei, fez isso e acabou morrendo em batalha.
E então, Davi fica com Batseba para ela, a esposa de Urias. Olha aqui que interessante, irmãos. Um pecado leva a outro, né? Um pecado leva a outro. Como é possível um grande homem de Deus como Davi pudesse cair nessa tentação? Simples. Satanás o atacou através dos olhos. Esse simples ato teve um resultado penoso. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor, segundo Samuel 11:27. Davi sofreu o resto da sua vida por causa desse olhar. Sim, nós sabemos que tudo isso foi trágico para a família de Davi. Né? Teve mais morte por causa disso. Davi perdeu um filho. Não adiantou ele orar, não adiantou ele implorar que Deus tivesse misericórdia. Tudo foi muito triste para Davi depois desse episódio. Mas ele, ao ser confrontado por Deus, através do profeta Natã, reconheceu o seu erro, se arrependeu disso, pediu perdão. Porém, as consequências do pecado não são tiradas, tá? Deus perdoa. Mas dependendo do que você fez, você ainda vai ter consequências, né? Por exemplo, se alguém comete homicídio, e se arrepende, Deus perdoa o pecado dele, mas o homicídio dele pode levá-lo a uma condenação, né? No caso do nosso país, cadeia, né? Então Deus não tira as consequências. Nesses casos não, ele perdoa a pessoa, mas ela tem que arcar pelas consequências do que fez. A única consequência que Deus tira do pecado em nossa vida é a consequência da condenação eterna. O pecado nos leva à morte eterna, mas Deus nos perdoa e nos livra da morte eterna se nos arrependermos. Porém, as consequências que são aqui nesse mundo, essas não deixam de existir. Até a morte física também, que é consequência do pecado. Não adianta você se arrepender de todos os seus pecados, você vai morrer fisicamente. Nós morremos porque pecamos, fisicamente falamos. Mas a morte espiritual, Deus dela nos livra. Mas voltando aqui a Davi, não pense que porque você é um servo de Deus, não pode cair através dos olhos. O inimigo sabe que olhar para o sexo oposto é um ponto fraquíssimo. Ele sempre investe nessa área e que tem conseguido tragar a muitos. Lembre-se lá de 1 Coríntios 10:12. Olha aí. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou tome cuidado para que não caia. Você pode ser homem de Deus, pode ser consagrado, pode ser membro da melhor igreja, entre aspas, né? Querido, o inimigo quer te derrubar. Se você é líder, então, mais ainda ele vai investir. Derruba o líder, derruba um monte de gente junto. E a desgraça, então, se espalha. Mas eu quero concluir, né, já estamos aqui chegando perto do horário, fazendo algumas considerações finais sobre essa questão do olhar. É importante que afastemos os olhos daquilo que seduz ao mal. Veja o que Jesus falou dos olhos no Sermão do Monte, em Mateus 6, 22 e 23. Abre aí rapidinho a sua Bíblia. Mateus 6, 22 e 23. Eu já vou lendo aqui para remir o tempo, mas vai abrindo aí. Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha só, então, o nosso corpo é o que nossos olhos veem, né? Se os seus olhos olham para o mal, se os seus olhos são maus, você será mau também. Agora, se os seus olhos são bons, você será uma pessoa melhor. Onde estão os teus olhos? Na TV? Se sim, tome cuidado. É você quem controla a TV ou é a TV que te controla? Lá em 1 Coríntios 10, 23 tem um alerta sobre isso, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não estou falando aqui que a TV é do diabo, que você não pode ver TV.
mas ela não pode dominar a sua vida. E além disso, o que mais? Isso aqui se aplica mais às pessoas mais jovens, mas às vezes também tem os marmanjos que gostam. Onde estão os seus olhos? No videogame? Tem uns barbados aí que gostam também, né? Quanto tempo você fica na frente dele? Se fica mais que 2, 3 horas, direto, já dominou sua vida. Te pegou pelo olhar. Né? Tem gente que vira a noite nisso daqui. Às vezes até passa 24 horas diante do videogame para terminar algum jogo ou algo assim. Onde estão os teus olhos? Na internet? Por onde você anda navegando? É a pergunta que a gente tem que fazer. Aqui, fazendo um jogo de palavras, em que rede você tem caído? Qual rede? O que está fisgando você? Tome cuidado com a internet também. Mulheres, homens, onde está o teu olhar? Nas mulheres, nos homens. Veja para quem você olha e como olha. Lembre-se do que Jesus disse quando estamos olhando para o sexo oposto. Mateus 5:28. Se olhares e desejares, já pecou, já adulterou. Né? Jesus é mais sério do que a lei, tá? Não, Jesus suavizou a lei. Na lei era, se você for pego em adultério, apedreja. Jesus não. Olhou e pensou, já pecou. Já pecou. Jesus é mais exigente do que a lei, tá, irmãos? É mais sério a coisa com Jesus do que a lei. Ele reinterpreta a lei dando um novo significado. É isso. Significado de mais espiritualidade e consagração. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Provérbios 5:21. Desvie os seus olhos daquilo que pode levá-lo a cair em tentação. Permaneça firme, olhando para Jesus. E eu quero fechar então com Hebreus 12, 1 e 2, que fala sobre isso. Está escrito lá, Hebreus 12, 1 e 2, não precisa abrir. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria de que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Então, tenha, meu irmão, os teus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos ter um momento com o irmão Nivaldo. Depois eu quero orar com os irmãos, para que tudo que nós aprendemos hoje seja aplicado em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Irmão Nivaldo. Obrigado. Obrigado, pastor Cláudio. Amém. Por mais você se dispor estar aqui nesta noite com a gente, tá? E você ter vindo aqui, aceitar o convite do pastor Vanderlei. Amém. E é um prazer sempre você estar aqui com a gente. Também pela história, pelo tempo que você ficou com nós aqui também, né? Amém. Eu sei que você nos ajudou muito aqui, em todo o decorrer desse tempo. Foram, se não me falha, 3 anos e meio, foi? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Não chegou a 4 anos, não. Então, e você que seja assim, uma pessoa sempre bem-vindo aqui. Amém. Né? Essa igreja nós aprendemos junto, a caminhar junto, né? Sempre estar junto. E o momento aquele momento de transição com o pastor Antônio, e você nos ajudou também bastante nesse período,
fora outras coisas que você fez também em benefício da congregação, né? A vida do pastor, que você nos ajudou muito ali com o pastor Antônio, né? E todo esse processo de sucessão pastoral também que ocorreu aqui, que foi muito bom. A vida do pastor Vanderlei aqui também está sendo muito bom, né? E essa amizade, esse vínculo de amizade também, que eu sei que você tem com ele também, né? A gente está sempre se conversando. Mas assim, o pastor Vanderlei me deixou uma incumbência de fazer uma pequena homenagem para você, tá? Eu não quero chorar. Obrigado. Ele não pôde estar aqui, né? Por motivos assim de compromisso que ele tem hoje, né? Mas ele me deixou aqui assim na incumbência de estar fazendo uma pequena homenagem para você, devido a todo o tempo que você passou com a gente, né? De estar com a gente e de continuar. Continue aqui sempre que quando der, vem aqui nos visitar, vem aqui nos ajudar também, né? Ajudar o pastor Vanderlei, né? Então, em nome da congregação, de cada irmão, em nome do pastor Vanderlei, né? Também, que não está aqui, mas ele, com certeza, ele também está nos ajudando em fazer essa homenagem para você, tá? Eu vou pedir para Paulo, primeiro para você vir para cá, tá bom? Tá bom. E a irmã, é Lucy, né? Lucy? É, Lucy. E as crianças também. Acho que se tirar de lá agora, eles vão fazer escândalo, hein? Então. E é isso, tá? Todo esse tempo que a gente ficou e que a gente vai continuar, que nós tenhamos sempre esse brinco, esses momentos de estar junto, tá? E da igreja, é toda a igreja que está fazendo essa homenagem para você, tá? Eu vou pedir para o pastor Vanderlei, Pastor Vanderlei? pastor Cláudio. Primeiro você vai abrir essa homenagem aqui, e aí eu vou ler. Eu nem abri, viu? Eu vou ler o que está escrito aqui. É para eu abrir? Você abrir, que eu não abri, eu vou deixar você abrir, tá? Tá bom. Aí, opa. Aí eu leio o que está escrito aí. A gente está do lado errado, né? É uma placa. Deixa eu tirar a foto, depois eu leio, né, irmão? Bom, diz assim. Estou microfonado ainda, né? A Congregação Batista em Parque Flamengo manifesta sua gratidão ao querido pastor Cláudio Cantuária e família pelo tempo que permaneceu como pastor de nossa igreja mãe. Saiba que sua dedicação e pastoreio foram expressões da graça de Deus e provisão do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado. Vocês fazem parte da nossa história. Família, Congregação Batista Parque Flamengo. Obrigado, irmãos. Tem um texto aqui também. Para toda uma ocasião certa, há um tempo oportuno para cada propósito debaixo do céu. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Salmo 121:8. Obrigado, queridos. Obrigado. A Claudinha também vai representar a congregação com a... Pode passar. Então, essa aqui é uma forma da congregação, né, em nome da congregação, pastor Vanderlei e irmã Fabíola, de fazer esse carinho por tudo que vocês por tudo que representou pra gente, pelo tempo precioso que passamos juntos e como a palavra de Deus diz, né, para não dever nada a ninguém. Então, dai honra a quem tem honra. Então, recebam esse carinho em nome da nossa congregação. E que a caminhada de vocês não termine por aqui, né? Vai terminar não, Que pode se ter certeza. estendam. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado, querida. Deus abençoe. Obrigado, moça. Opa. Deixa eu abrir aqui para... Tá certo?
Não sai mordendo a língua não, né? Só um minutinho. Gente, nós vamos orar agora, tá? Eu vou convidar o irmão Aguinaldo para fazer esta oração. Eu vi do pastor Cláudio, da família, da esposa, dos filhos, né? Boa noite, irmãos. Vamos todos de pé nesse momento, por favor. Orar pela vida do pastor, para que o Senhor continue conduzindo, Obrigado. dando orientação, direção a ele, a sua esposa, a seus filhos, sustentando-os, né, na sua presença. Oremos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pela vida dessa família, Amém, Senhor. pela vida do pastor Cláudio, sua esposa e filhos, ó Pai, Obrigado, Deus. pelo ministério que o Senhor o incumbiu, ó Deus, pelo tempo que ele te serviu ali em Vila Barros como pastor, titular daquela igreja, ó Pai. Te louvamos porque temos a certeza de que o Senhor o usou como ferramenta em tuas mãos, ó Pai, e utilidade no teu serviço ali, Senhor. E continuará, Senhor Deus, de alguma forma, usando o teu filho. Amém. Dê a ele e à sua família o discernimento necessário, ó Pai, a orientação necessária. E continue, Senhor Deus, os usando para a glória e o louvor do teu nome, Senhor Deus. Abençoando a sua família, seus filhos, ó Pai, para a honra e a glória do teu nome. Nós somos gratos pela vida deles, ó Pai. Obrigado também, Senhor, por aquilo que ouvimos hoje a respeito da sua palavra. Amém, Senhor. A tua palavra dá luz e entendimento, Senhor Deus, e nos adverte para o nosso próprio bem, Pai. Que possamos acolhê-la em nosso coração, ó Pai, e praticá-la para sermos aprovados pelo Senhor, ó Deus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe. É isso, pastor Cláudio, tá? Deus abençoe. Amém. Tá? Pode ficar com isso. Tá meio que caindo aqui, né, irmãos? Estou acostumado com tecnologia. Mas eu quero agradecer. Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Deixa eu colocar aqui as flores, querido. Vai cantar um hino? Então depois a gente ora dando a bênção. Deixa eu só agradecer. Já agradeci, né? Obrigado, tá? Obrigado. Fico muito feliz com o carinho de vocês e a lembrança. Deus continue abençoando cada um de vocês e esta igreja abundantemente. Tá bom? Amém.